Estudos mais recentes apontam que 87% dos autistas apresentam alguma dificuldade motora, variando em grau de gravidade e comprometimento, o que afeta a vida deles nos mais variados âmbitos da vida, tais como dificuldade em ficar sentado, em realizar atividades, em falar, no desfraude, em brincar, em realizar tarefas simples, estereotipias motoras, entre muitas outras. Estão relacionadas às questões motoras no autismo. Nesse vídeo, vou falar sobre 4 alterações que ocorrem a nível de cérebro em crianças autistas e também qual atividade mais interessante para uma criança autista. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimenta Kids Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Bora direto para o conteúdo desse vídeo? Como eu disse, eu vou começar explicando primeiro quais são essas alterações e eu vou listar 4 alterações a nível cerebral que ocorrem em crianças autistas. E lá depois que eu vou comentar sobre as atividades interessantes para crianças autistas. Número 1, uma das alterações que primariamente aparece em crianças autistas a nível cerebral é no bulbo. Ele controla o reflexo, o controle autônomo e o controle de tônus. E o que isso quer dizer? Se a criança tem uma alteração a nível de cérebro, nessa parte do cérebro bulbo, isso nos mostra que essa criança vai ser uma criança hipotônica, que é uma das características principais a nível motor nas crianças com TEA. Como eu disse no início, estatisticamente, 87% das crianças autistas tem uma comorbidade, tem uma dificuldade na parte motora. Mas, a nível clínico, se esse percentual for colocado a nível clínico, esse percentual pode aumentar e pode chegar a 99% das crianças. E isso nos mostra o quão é importante nós termos um profissional de educação física, a equipe de terapia que vai fazer esses atendimentos e essas intervenções com essa criança autista. E associada ao tônus tem também as questões posturais. Mas antes a gente precisa entender o que é tônus muscular. Tônus é um nível de controle, tensão muscular que faz com que a criança resista à força da gravidade. Então, se essa criança tem um tônus muscular rebaixado, ruim, imagina só como não será a postura dessa criança e como que você vai identificar uma criança que tem um tônus muscular ruim, um tônus muscular rebaixado. Presta atenção se é uma criança que busca mais o chão, que gosta de brincar mais sentada ou deitada, que prefere brincadeiras mais quietinhas, que não gosta de correr, que fadiga muito rápido, pode ter uma respiração bucal, então pode ter mais baba. Essas são algumas características que você pode observar. E por que acontece isso? Porque essa criança tem dificuldade de lutar contra a gravidade, de resistir a essa gravidade. Ela não tem o tônus muscular para sustentar o corpo dela. Também lá, quanto à questão da baba, temos músculos no rosto. Então, esses músculos orofaciais também não estão tendo tônus, não estão tendo força para resistir à gravidade, que pode acarretar um atraso na fala por conta da hipotonia muscular nos músculos orofaciais dessa criança. E a questão de buscar o chão, por que essa criança prefere o chão? Como ela tem uma dificuldade gravitacional, uma dificuldade de resistir a essa gravidade, então ela quer buscar uma base que seja mais segura para ela. Então o chão é uma base mais segura, mais confortável, que ela vai se sentir que ali ela não vai ter insegurança para manter uma postura. Então, a criança que tem uma alteração a nível cerebral de bulbo é uma criança que vai ter um tônus muscular rebaixado, ruim. É uma criança que vai ter uma posição mais cifótica, porque ela vai estar mais aqui, encurvadinha, mais para baixo, tentando buscar o chão. É uma criança que vai ser mais apática, mais quietinha, mais para o chão e, consequentemente, é uma criança que vai ter um desenvolvimento motor mais pobre, por conta de que ela não vai ter tantos movimentos assim. Ela não vai se movimentar. Lembra que eu disse que é uma criança que prefere atividades que ela fica quieta, que ela não tenha que correr? E aí a gente entra em um ciclo. Quanto menos movimento, mais hipotônica. Menos movimento, mais hipotônica.
e mantém. E aí, não adianta ficar trabalhando a função se essa criança não tem repertório motor, se o corpo dela não está preparado para realizar aquela função. 2. A segunda área que tem mais alteração a nível de cérebro em autismo é o cerebelo. Precisamos entender qual é a função do cerebelo no movimento. A função é o controle do movimento. É ele que vai falar se esse movimento está forte ou fraco. É ele que vai controlar se o movimento está correto ou não, se está rápido ou lento, com destreza, com amplitude. Então, se a criança tem alteração a nível de cerebelo, ela vai ter alteração na marcha. E aqui eu não estou falando somente na questão da marcha equina, de andar na ponta dos pés, mas causas variáveis, porque se andar na ponta do pé pode ser por uma questão sensorial, uma questão vestibular, uma questão de atrofia muscular, estereotipia. E também essa marcha vai ser uma marcha robotizada. Vai ser um movimento em bloco, não vai ter dissociação desse movimento. É bem perceptível quando você olha essa marcha robotizada. É uma marcha que na hora que você olha, você vê que tem alguma coisa ali, que aquilo não tá legal. E a gente, na hora que vê, a gente já quer intervir. A gente quer fazer diferente com aquela marcha porque não tá legal, tá errado, aquilo não tá funcionando. Mas antes de intervir nessa marcha, o principal é procurar a causa, o porquê que essa marcha, que esse andar tá desse jeito. E se junto com essa alteração de cerebelo tiver uma alteração no bulbo, então vai ser uma marcha hipotônica, uma marcha com baixo tônus muscular, como se fosse uma marcha de bebê, um andar bem mole, sem controle nenhum. E também a criança terá dificuldade na precisão do movimento. Então, atividades que requerem alinhavo, a atividade de pinça, que tem que ter destreza, muita atenção, para realizar com precisão, a criança vai apresentar dificuldade nessa área. 3. Alteração a nível de córtex motor, que está aqui, ó, na área frontal. Se refere à questão do planejamento motor. E você precisa entender porque a falta desse planejamento motor, a dificuldade em ter um planejamento motor, é um dos principais prejuízos para uma criança autista. Para que o cérebro da criança planeje, ele primeiro precisa analisar o ambiente. Por exemplo, a criança quer subir ou descer uma escada. Antes dela fazer isso, o cérebro dela, essa parte do planejamento motor, está planejando, está arquitetando lá no seu cérebro como que esse corpo vai se portar para realizar esse movimento. Qual é a altura desse degrau? Que amplitude esse degrau tem? Que movimento eu vou ter que fazer com as minhas pernas? Onde que a minha mão vai ficar para que eu faça isso? E tudo isso o cérebro vai analisando para que seja feito em segurança. Porque a principal preocupação do cérebro é a segurança desse corpo. Mas isso, no cérebro de uma criança autista, é mais difícil de ocorrer, de fazer esse planejamento e organização para que todas as musculaturas entrem em ação e realizem o movimento. E a quarta alteração é a alteração nas amígdalas, que se refere ao controle funcional, ao controle inibitório, à autorregulação. Se existe essa alteração no cérebro quanto à questão da regulação, da autorregulação, do controle inibitório, de alguma forma, esse cérebro vai dar um jeito para se autorregular. E uma das estratégias que ele tem para essa autorregulação são as estereotipias motoras. Então, é preciso olhar essa estereotipia motora também como uma questão de autorregulação para essa criança, não apenas como uma questão sensorial, mas que também é um time para que essa criança se autorregule. Calma que existe diferença. Há o transtorno do movimento estereotipado, que são aquelas estereotipias que geram lesão na criança, em que ela se morde, bate a cabeça, em que ela se machuca. E nesses casos a gente precisa intervir para a segurança dessa criança. E a gente precisa intervir e ajudar essa criança a encontrar outras alternativas para se regular sem se machucar. Mas se essa estereotipia não gera nenhum dano para essa criança, permitimos, porque é algo que vai ajudar ela a se regular. Vamos dar uma resumida antes de continuar. Então, a primeira alteração, bulbo.
altera tônus muscular, reflexo e proteção. Cerebelo vai alterar principalmente coordenação motora fina, motricidade fina e o comportamento motor da marcha. Terceiro, córtex motor vai alterar o planejamento motor, que vai impactar em atividades da vida diária, aprendizagem escolar, em atividades de lazer, brincadeiras, ações do dia a dia. E quarto, alteração nas amígdalas, que há alteração na estrutura do cérebro quanto à autorregulação dessa criança. Qual atividade é mais interessante para uma criança autista? Primeiro, entenda que não existe protocolo para fazer avaliação, intervenção na área motora de crianças com TEA. Se não há protocolo específico para avaliar a questão motora, a área motora de uma criança com TEA, como vai ter um método específico, uma atividade específica para crianças autistas? Por que isso? Porque o autismo é um espectro. Cada criança é diferente uma da outra, mesmo que as crianças estejam no mesmo nível de suporte, 1, 2, 3. Então, qual a melhor atividade para a gente estimular o desenvolvimento motor de crianças autistas? Porque a gente viu que elas têm alteração. Se tem alteração, elas precisam de estimulação. Mas qual a melhor? Depende. Quando eu for definir uma atividade para uma criança autista, eu preciso analisar algumas coisas antes. Primeiro, eu preciso ver o perfil motor dessa criança, levar em conta isso. Segundo, o perfil sensorial dessa criança. Eu preciso saber o quanto que essa criança dá conta de textura, de som, de ambiente, de propriocepção, de toque, como está a questão vestibular dela. Terceiro, levar em conta o nível cognitivo dessa criança. Será que essa criança está entendendo o que está sendo solicitado para ela? Será que ela consegue compreender aquela demanda que eu preciso passar para ela? E algo muito importante que você precisa ter na sua cabeça quando você for aplicar uma atividade para uma criança autista. Lembre-se da baixa capacidade de abstração dessa criança. Ela precisa entender o contexto, a proposta, a ideia dessa atividade. Então, concretize essa atividade. Traga essa atividade para o concreto para ele. Você pode estar se perguntando, ok, que eu entendi que meu filho pode ter essas alterações a nível de cérebro, mas o que eu posso fazer para minimizar essas dificuldades motoras do meu filho? Primeira dica que eu posso te dar é: dê prioridade em ter um profissional de educação física ou um psicomotricista na equipe terapêutica que vai atender o seu filho. Porque tudo começa pelo corpo. É pelo corpo que ele aprende e ele depois aprende fora desse corpo. Então ele precisa treinar esse corpo, ele precisa ter essa regulação no próprio corpo. Sem contar que com esse corpo organizado, você também vai ter bons resultados nas outras áreas das terapias que ele precisa fazer. E aí, junto com esse profissional, vocês vão montar um plano terapêutico. E não vai ser somente lá junto com o profissional. Peça para que ele te instrua a fazer algumas coisas dentro do plano que vocês traçaram, porque quanto mais estimulação, melhor dentro do que o seu filho suporta, sem exageros também e sem hiperestimular. Mas já vou te deixar algumas sugestões que você pode fazer aí na sua casa. Você pode usar coisas da casa para fazer atividades circuitadas com seu filho. Por exemplo, você pega as almofadas da sala, coloca no chão para que ele ande por cima. Você pode colocar as cadeiras ou chinelos, um afastadinhos do outro, para fazer um zigue-zague. Se for com chinelos, dá para saltar alternando as pernas, saltar com os dois pés por cima. O que mais você pode fazer? Você pode brincar de imitar os movimentos dos animais. Leve o seu filho para brincar no parquinho. Se você não tem em casa, no lugar que você mora, um condomínio, ou no bairro que você mora, vai procurar uma praça, um parquinho de bairro e leve o seu filho para brincar nesse parquinho, para subir escada, para ir no escorregador, para ir no balanço, para ir no gira-gira. Também você pode propor brincadeiras descalço. Brincadeiras de correr, com bola, em que ele esteja descalço e andando em diferentes texturas. Porque para que a gente ative o músculo, a gente precisa trazer instabilidade. Quando a gente anda descalço em texturas diferentes, a gente traz essa instabilidade e aí a gente ativa esse tônus muscular. Como o objetivo desse vídeo era falar como o autismo afeta as habilidades motoras da criança, eu posso trazer em um outro vídeo dicas de atividades para minimizar essas dificuldades motoras em crianças autistas. Se esse vídeo te interessa, se esse assunto você quer saber mais, coloca para mim nos comentários, tem interesse?
Quero saber mais sobre esse assunto. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu, deixe seu like pra mim, isso me ajuda muito. E se você quer saber mais sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!